Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, que é o podcast que vocês já conhecem da Audas, onde a gente sempre traz empreendedores aqui para contar a história deles para a gente e dividir um pouquinho do lado B sobre empreendedorismo. No episódio de hoje, a gente tá encerrando a temporada de 2023, esse é o último episódio do ano, então a gente resolveu fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje aqui. A gente resolveu trazer alguns dos sócios da Audas para contar aqui, histórias de bastidores do que a gente viveu ao longo do ano, como a gente chamou aqui a nossa conversa de boteco, Só não tem bebida aqui, cerveja, sobre o que aconteceu ao longo desse ano, A gente vai dividir um pouco dessas histórias inusitadas aí com vocês. Bom, eu tô aqui hoje com o Marco França, que é o outro sócio fundador da Audas, e o Edu Bassetti, que é um dos nossos sócios, Vocês já conhecem a turma, já os viram aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no 2023. Pessoal, eu somei alguns dados aqui, depois vocês vão ter alguns dados, mas eu somei alguns dados aqui do que a gente fez ao longo do ano, alguns números aqui para a gente começar a discussão. Então, eu vou começar a jogar esses números aqui, depois vocês podem complementar. Mas, pelas minhas contas aqui, a gente fez esse ano mais ou menos uns 800 voos, ao longo do ano. Foram perto de 1.500 horas de mentoria, ao longo do ano aí com empreendedores diferentes. Mais de 200 reuniões de conselho, A gente teve mais de 200 reuniões de conselho com os clientes ao longo do ano. Só as formais, fora os calls e tudo mais. Ligação de 7 da manhã. Fora sábado, as ligações. Sábado de manhã. Sábado e tal. Aqui no podcast, foram 41 episódios gravados, 53 empreendedores que a gente teve ao longo do ano. Alguns episódios viralizaram, entre eles o episódio que acho que você gravou, Edu, com o Roberto Valverde. Roberto Valverde. Então, depois a gente teve o episódio também com os 3 fundadores do G4, com o Thales e o Alfredo Nardon, que foi um episódio também super assistido. A gente teve muita coisa legal aqui ao longo do ano que a gente conseguiu fazer. A gente, no final, ficou entre os 10, eleito entre os 10 melhores podcasts na área de finanças e negócios pelo portal dos jornalistas, que pra gente foi super bacana. A gente não tinha essa meta, de estar ali entre os top podcasts do ano, mas acho que já ficou bacana. E aí o número pessoal meu aqui, a gente estava até brincando antes, eu estava falando com a turma que, me deixaram com água aqui. Eu tomei esse ano frouxo pelo menos 1.200 Coca Zero. Ah, boa. Tava somando aqui, mas sem contar fim de semana, só nos dias de semana, Você tem um vício que eu tenho a Coca Zero, foram pelo menos 1.200 latinhas de Coca Zero ao longo do ano. Mas tá super E não é merchan, né? 1.200 eu comprei esse número. 1.200 você compra. Não, acho que, sim, eu fiz uma conta... a partir de, A partir de, daqui pra cima. Umas 5, 6 por dia, foi multiplicando. Aí deu esse número. Então, eu sei que você também anotou uns números aí, Edu. Eu tava voando ontem para São Paulo, Ando voando mais do que garça na beira da praia ultimamente. Aí tava voando para São Paulo ontem, aí peguei a agenda, comecei a fazer. Foram 18 planejamentos estratégicos ao longo de 2023. Semana que vem eu estou em Porto Alegre para realizar mais um, então vou fechar com 19 planejamentos estratégicos. E 15 cidades diferentes, 6 estados diferentes. Então essa é um pouco da retrospectiva do que rolou. Obviamente que nem todos esses planejamentos estratégicos foram, em outras, teve alguns que rodaram aqui em São Paulo. Mas é só para ter uma ideia aí, então dá mais do que um planejamento estratégico, Quando a gente fala aqui em planejamento estratégico, é rodar todo o workshop no cliente, fazer todo o trabalho de diagnóstico. Meses de trabalho. É um trabalho aí que dura frouxo uns 3 meses, junto com o cliente. E tipicamente o nosso cliente está fora, de São Paulo, então isso daí demanda todo o deslocamento, vai para sei lá onde. Nosso cliente normalmente não está simplesmente a uma perna de voo, A gente tem que pegar um voo, desce em algum lugar, pega o carro, vai, mas tantas horas de estrada até chegar no cliente. Mas é isso aí, encerrando o ano, cara, cansado, mas feliz. Sensação boa, assim, sabor de realização bacana. Quantas entrevistas você deve ter feito ao longo do ano de candidatos? Porque você também é o cara que puxa nossas entrevistas ali, ou pelo menos o screening inicial,
Se você tivesse, você chegou a notar esse tipo de Não coisa? cheguei. E assim, além de eu ter que... Eu cuido do chapéu de gente lá dentro da Aldas, né? Então, assim... o que eu consigo garantir aqui é que toda semana, pelo menos 2 entrevistas, né? E aí nas fases em que a gente abre contratação, isso acelera. Tem semanas que eu chego a fazer 10 entrevistas. Como eu venho desse mercado, para mim isso não é tão maçante. Só que não se bastasse isso, os clientes com os quais eu já tenho mais intimidade também sabem disso. E aí eles também pedem para que eu entreviste para eles. Algumas contratações dos clientes também. Então, cara, isso aí já entrou no rolo compressor, virou uma rotina. Assim, eu diria que toda semana tem pelo menos, entre entrevistas aldas e entrevistas do cliente, eu entrevisto umas 4, 5 pessoas tranquilo. Juliana, tem um plano diabólico que você tem maquinado, que eu percebi esse ano, que ele conseguiu. Que a minha meta antigamente era falar com o Julian, minha meta que é outra, não é quantas viagens eu fiz, era falar com o Julian 40 vezes por dia. A gente fala pouco esse ano. E eu ano, faço ligações às 7 da manhã, e ele montou um plano diabólico na Aldas pra eu falar pouco com ele. Ele conseguiu. Então, tipicamente, eu levo a molecada no colégio 6h50 e eu ligava pra ele. Sempre. Então, agora tem uma sequência. São ali. 200 chamadas por ano que eu fazia de manhã, mais 30 ao longo do dia. Este ano ele bateu um recorde. Cara, eu acho que eu não liguei pra ele mais do que 30 vezes 7 da manhã. Acho que não. Você me ligou muito pouco às 7 da manhã. Então, você conquistou a sua liberdade esse ano. Conquistei minha liberdade. Em compensação, ele me ligou mais vezes, né? Porque agora ele tem uma sequência, né? Ele liga pra você não atende. Ele liga pra Natália, a Natália não atende. Eu tenho um chat eu devo ser o próximo da fila ali. Eu tenho um algoritmo perfeito que ele vai ligando, varre sócios. Depois ele varre clientes com filho pequeno, que o cara também tá levando o filho no colégio naquele horário. Então você consegue, né, tipo um call center que vai... Você entra no carro e fala iniciar calls. Aí o carro ele vai automático. tentando achar, mas ele conseguiu montar esse plano diabólico aí... Não, a gente falou menos esse ano, nesses calls das 7 da manhã. Eu vou recuperar essa métrica pro próximo ano. Aí, e você ficou menos sem bateria também esse ano. Você trocou de celular. Você foi obrigado a trocar de celular esse ano. A Aldas comprou e debitou do meu salário mensal, eu ganhei. Ó, pessoal, essa história do começo das histórias engraçadas, né? O França, ele, como vocês sabem, ele é um dos sócios lá, e ele é um cara que puxa essa parte financeira, né? E é um cara controlado do ponto de vista de gastos, né? E de tempos em tempos, a gente é obrigado a forçá-lo a trocar o celular, porque o celular dele para de funcionar. E esse ano, o evento em que a gente decidiu que estava na hora, dele trocar o celular dele, não foi ele que decidiu, fui eu que decidi que estava na hora eu mesmo, Irene, dele trocar o celular dele. E que ia ser compulsória essa troca, a Aldas ia trocar o celular dele, quer ele quisesse ou não, foi exatamente numa visita para um cliente. Lembra, a gente estava em Teresina, a gente tinha uma reunião de conselho em um cliente, e as viagens para o Nordeste, né, essas viagens elas são sempre de madrugada. A gente sai de São Paulo tipo Corujão. 11 da noite e tal, chega lá 2, 3 da manhã, você vai chegar no hotel para dormir perto de 3 da manhã. E a agenda com o cliente começava às 9, a gente falou assim, não, beleza, a gente acorda 7h30, toma café às 8, vai pra lá. Aí beleza, eu desci pra tomar café no hotel, e nada do França, chegar pra tomar café, eu assim, aconteceu alguma coisa. Mandei mensagem, cadê o nada do tiquezinho do celular, tentei ligar no WhatsApp, nada também, liguei no celular, nada também, eu falei assim, putz, tá dormindo, não acordou. Aí eu fui lá na recepção do hotel, pedi pra ligar no quarto. Daí não deu outra, né? Ligou no quarto, ele tava dormindo, ele falou assim, peraí que eu tô descendo. Aí beleza, eu falei assim, o que aconteceu, cara? Aí ele, não, é que o meu celular não tá carregando mais. Ele tem um ângulo. O cabo tinha um ângulo tal que... Tem um ângulo que o cabo tem que ficar encaixado no celular, porque senão ele não dá bom contato. Eu me lembro... E daí ele carregava, em vez dele comprar o celular novo, não, ele andava com carregador por indução. Aí ele tinha que botar o celular em cima do carregador por indução,
com um certo ângulo para que os negócios eu lembro funcionassem. de ter visto isso. E aí, obviamente que durante aquela noite não funcionou, e o celular não carregou e ficou sem bateria. O celular do França tocou... já tinha anos que parecia um aspirador de pó, né? Ele só funcionava se tivesse plugado na tomada, né? Só funcionava plugado eu me na lembro tomada. muito bem uma reunião de sócios, eu sentei do lado dele, de repente eu vi ele, tava com o computador assim, aí eu vi ele, ele tava com o celular assim, ó. Que tem um ângulo, ângulo ele adequado. colocou o celular meio que na diagonal, apoiado numa borracha, encostado no geometria, celular. Não é pra qualquer um, não. Eu olhei e falei, Cara, o que tá acontecendo? que porra é essa, França? Ele falou, não, o celular não sei por que não tá pegando mais a... Nem Da Vinci conseguiria uma geometria tão perfeita. Aí a gente resolveu, a Aldas resolveu compulsoriamente trocar seu celular. Mas é legal, porque a gente tem de tempos e tempos esse Mas dessa evento. vez eu não precisei ir na loja com você pra forçar, falar assim, ó, só saio da loja na hora que ele comprar. Não, só faltou e que pagar. fizer a migração da agenda. Teve um nosso também que a gente vendeu até os caras pro Permira lá, dos nossos amigos de Campinas, que também meu celular a cada 2 horas ele derrubava. Aí eu cheguei lá na reunião, saí de casa com o celular carregado, chegamos lá na Dextra sem bateria. Aí ele falou, não, cara, tá ridículo. Aí a gente vendeu o cara pro Permira e o Juliano foi na loja comigo e falou, não, cara, agora... Essa história é boa, né? Ele entrou comprar? na loja da Vivo, sentou, pegou a senha... Eu entrei na loja da Vivo e falei assim, França, de hoje você não escapa, cara. A gente vai na loja da Vivo, você vai comprar o celular. Aí ele falou assim, não, mas quais são as versões, os preços? Esse aqui é mais barato. Eu falei assim, cara... Compra o top Não, logo. era uma e- Não enche o É. saco. Eu falei assim, cara, dá essa versão, é a mais recente, com a maior memória. Aí ele assim, mas isso aqui é caro. Eu falei assim, França, não olha, cara. Você não tem opção de escolha agora. Você vai só comprar esse celular. Aí eu fiquei lá, até o cara fazer a migração, até tá tudo... Aí na hora eu falei assim, agora acho que eu posso ir embora, tá resolvido. Daqui a alguns anos... Então assim, o França troca de... É sempre um evento É sempre um evento, é um evento de cliente. sempre um evento. E o primeiro que inaugurou essa série, né? A primeira série, que foi o Conan Bárbaro 1, foi aquele evento que a gente estava em Nova York e a gente estava comprando 10 empresas, ocupava tudo no iPad. Aquele foi foda. Cara, eu tava só com o iPadzinho arrebentando, todo mundo super curioso. Pô, como é que o cara com o iPadzinho... Aí, Julia, cara, França, desculpa, cara. Não é dá. razoável isso. Não é razoável. Aí eu tô lá no quarto, tal, chega lá, acho que era a Amazon, não sei pra mim. Pum, ó, cara, Mr. Franca, cara, can you come here, tá sign? Aí eu falei, pô, que negócio é esse? Aí abri lá um Sony Vai, eu falei, entendi. Eu entendi que agora eu vou ter que trabalhar no computador com Ele Excel. tava sem computador, fazendo Não, os França- MNEs O França tocando... Cara, a gente tava fazendo 11 aquisições Biden pra ao cá, mesmo Biden tempo. pra lá, tudo meu no... Tendo que revisar modelo de fluxo de caixa, de um monte de cara fazendo um monte de coisa. E ele usando aquele Excelzinho horroroso do iPad. Nossa. Indo no touch, assim. Eu falei assim, ô França, cara, não faz sentido nenhum esse negócio, cara. Você fica daí, aí abre o iPad, aí tira o óculos, põe o óculos. Porque tem esse cacuete, o França, né? Tem esse cacuete. Ele vai ler alguma coisa que tá na tela, aí... Fica perto, o óculos não funciona muito. Aí ele tira o óculos, aí fica longe. Aí ele fica, tira, põe o óculos, clica na tela. Eu falei assim, cara, você é o cara financeiro, aí eu tenho que ficar abrindo o computador pra achar o diacho da planilha. Eu falei, não. Deixa comigo, vou resolver isso aqui pra ontem. Ali inaugurou. Então, em 2011, a gente inaugurou essas compras compulsórias da Aldas e depois ela debita no meu salário. Aí tem sido folclórico, né? Agora eu tô com o meu 14 aqui, tá bala. Tá. Vai durar mais uns 2 anos. 2 aninhos. Uns 2 aninhos, ele aguenta. Até o próximo evento de vender alguém, que aí a gente precisa comprar de novo. Aí renova de novo. Renova, Muito bom. Agora, esse ano a gente teve umas histórias curiosas aí, umas histórias engraçadas, né? A gente sempre tem algumas histórias diferentes ao longo do ano, né? E esse ano a gente fez algumas coisas legais, né? A gente tem agora o Aldas League, que é um programa de formação lá, teve a primeira turma, a segunda turma, e a gente promoveu no League essa história do pessoal fazer um pitch, né? Explicar pra gente, um dos exercícios é fazer um pitch. E a gente teve umas exposições bem engraçadas esse ano, né? Teve uma até que uma das nossas alunas, né, no enunciado do exercício, o dono da empresa é Nelson, né? E ela falou assim, não... Ela é menina? Ela é menina, e daí na apresentação dela ela falou assim, não, eu sou a Elvira que era o Nelson, né? Então, Elvira, um beijo pra você, foi muito legal. Não binária, founder. Foi muito curiosa essa história dela ao longo desse ano, mas teve outras
engraçada. Você tava contando um caso aqui, né, das suas viagens aí, que ficaram coisas pra trás. Ah, muito boa essa, né, cara? Essa loucura nossa de viajar, vai para um lugar, vai para o outro. E eu me lembro que, cara, eu cheguei em São Paulo, tipo, numa noite, no dia anterior, eu tava vindo de uma viagem, acho que eu tava 2 dias fora, e aí no dia eu tinha que ir para uma outra viagem para ficar mais 2 dias fora. Aí, cara, porra, chega, 10 horas da noite, até chegar em casa, 11 e tanto, cheguei todo arrebentado, cansado. Eu falei, cara, quer saber, eu já vou fazer a mala agora, porque daí amanhã eu durmo um pouquinho mais, já acordo, cara, e vou direto de volta pro aeroporto. Eu peguei, fui pro aeroporto e tal, fui pro cliente, cheguei à noite no hotel, né, fui tomar um banho pro dia seguinte, abri a mala e tal, fui pra me trocar. Caramba, cadê a cueca, né? Tinha esquecido cueca pra trás. Fiquei 2 dias no cliente sem cueca, obviamente não vou falar aqui qual era o cliente, né? Todos os clientes agora estão imaginando. Agora todos os clientes vão imaginar. Estão imaginando e pensando assim, pô. Dá pra dar aquela virada. O Bassetti ficou aqui 2 dias? Porque se ele ficou aqui 2 dias, tem chance de ter sido nessa. Não, foi, tipo, os perrengues que a gente acaba passando com essa correria toda, hein? Teve um outro caso nosso. Ontem eu perdi um voo também, acabei não conseguindo chegar no voo. Eu perdi um anteontem por causa do nosso querido sócio. Pois é. Não por causa dele, é que a gente engrenou numa conversa tão boa. A gente tava no telefone no aeroporto, ele tava no carro, eu percebi. A gente conversando, caramba, 4, eu sentado, perdi simplesmente a noção do tempo. Eu estava dentro do saguão, eu já estava, próximo do portão. No aeroporto? Não, eu estava lá dentro, eu estava, tipo, a passos do portão. Você não foi no guichê? Não entrei, eu simplesmente não me apresentei. Aí eu tava conversando com o França, eu falei, França. Aí eu olhei, de repente eu olhei no portão, assim, eu vi tudo desmontado. Acho que eu perdi França, só um minutinho, eu já te ligo, que eu acho que eu perdi o voo. Perdi o voo, cara. Desculpa, Não, oficialmente. Pra tudo ter uma primeira vez que eu perco o voo, mas pra tudo ter a primeira vez. Eu ontem perdi o voo também, cheguei um pouco atrasado no aeroporto, não consegui pegar o voo. Aí peguei o outro voo, né? Mas teve uma história curiosa, porque para esse mesmo cliente que eu fui ontem, teve um outro evento ao longo do ano que eu tava viajando com o Bruno Rui, que é um outro sócio nosso. E o Bruno Rui, ele é um cara que gosta de tiro, treina, pratica tiro, né? Vai ser boa. E aí, beleza, ele foi viajar comigo esse dia. Cedinho, a gente tinha um voo cedinho, acho que o voo era 7 da manhã, sei lá. Aí, beleza. E eu, por acaso, encontrei com outro cliente na fila do raio-x. Fortuitamente, encontrei com outro cliente na fila do raio-x. Daí, comecei a bater papo com o cara, passei no raio-x. E fiquei conversando com o cara ali depois do raio-x e nada do Bruno chegar no raio-x. E aí eu olhava pro Bruno, ele lá, passa no raio-x, volta, passa no raio-x, volta. Aí o Bruno começa a ficar impaciente, aí ele puxa a calça, aí ele começa a ver que ele tá olhando, já tá com uma cara diferente, já começa a ficar mais branco, assim. Daí eu voltei e falei assim, Bruno, o que tá acontecendo? Ele falou assim, não sei, cara. Aí daqui a pouco eu falei, então tá, tô esperando ali, quando você liberar, você me avisa. Daqui a pouco ele volta ali e fala assim, cara, ferrou. Acho que eu não vou conseguir embarcar, não. Eu falei, mas o que rolou? Ele falou, então, cara, deixa eu te contar. Eu acho que eu fui pro clube de tiro esse fim de semana com essa mochila. E tirei as coisas todas, mas esqueci de tirar um pente da mochila. E o pente tá municiado. Aí não, mas... isso é os termos técnicos, né? Então o pente tá municiado, você tá com munição no pente lá. E a turma pegou no raio-x aqui e agora chamaram a polícia pra ver o que vão fazer. Aí eu falei, ixi, mãe. Eu ainda perguntei, mas você tava com a arma também? Ele falou, não, a arma não tava, é que eu esqueci realmente o pente e também o pente tá municiado, podia estar vazio, mas tá municiado e tal. Ele tem porte, tem tudo e tal. Aí, bom, tudo somado, ele teve que ficar lá, chamou a polícia do aeroporto, o pessoal atendeu ele, fizeram lá um BO não criminal pelo evento todo lá, e, né, recolheram o pente dele e tal. Tudo somado, ele foi liberado, acho que era quase 2 da tarde, ficou lá quase 2 da tarde, mas ele tomou um sustinho, falou assim, cara, acho que eu vou... Ele ficou 6 horas, né? Ele ficou 6 horas, na delegacia. Lá, até ser
liberado. Então a gente quase teve um sócio preso esse ano. A gente quase teve um sócio preso esse ano por conta desse evento, né? Esqueceu o pente dele dentro da mochila. Falando em sócio preso, tem uma boa aqui, né? Tem um cliente nosso, malucão, gente boa pra caramba. Um abraço, Guilherme. E ele tava contando pra gente, semana passada a gente tava lá e, cara, pô, aí a gente tinha tido um avanço bem positivo no projeto lá com ele. Ele tava mais tranquilo, mais relaxado. A gente foi almoçar. Ele tava contando pra gente que ele tava em São Paulo na semana retrasada, tava em Congonhas, ia embarcar pro Rio de Janeiro pra voltar pra casa. E aí ele chegou super apertado em Congonhas, aí ele já foi logo pro banheiro ali, ainda naquele andar térreo ali, perto do Starbucks e tal. Aí na hora que ele tava entrando no banheiro, ele viu um maluco com a camisa da Argentina, né? Ele ainda olhou assim e falou assim, puta cara otário, né? Ficar, pagando pau pra Argentina. E tinha sido logo, meio que recente da vitória da Argentina, né? Bom, entrou no banheiro, se aliviou. No que ele sai do banheiro, ele viu que o maluco tava no mesmo lugar e ele tava gravando umas mulheres sentadas no Starbucks. Aí ele parou assim na frente do banheiro, ficou olhando o cara e falou, pô, esse cara, vai aprontar alguma, eu vou ficar aqui de olho, né? Bom, resumindo uma história longa, né? O cara tava de olho na bolsa dessas mulheres, né? E essas mulheres levantaram, foram buscar o café, achando que estavam na Riviera Francesa, deixaram a bolsa dela em cima da mesa, o cara foi lá, passou e pegou a bolsa. Não é que ele, CEO, dono de empresa, grande, sai correndo e mete uma voadora nas costas do cara em pleno aeroporto de Congonhas. Cara, ninja. Cai com o cara, joelho no pescoço do cara. Perdeu, meu irmão! Perdeu, meu irmão! E aí, cara, mó auê do caramba. Chega a polícia, e o era caramba. Um argentino ou era só a camisa da Argentina? Era um peruano, peruano, segundo ele. Chega, polícia, o caramba 4, aí vai pra delegacia, perdeu o voo. Muito bom. E a gente vira, e eu até falei assim, caramba, né, cara, o que você contou em casa? Ele falou, meu irmão, nem imagina, cara, tive que ligar pra minha mulher pra explicar tudo isso. Aí o Juliano até perguntou pra ele, mas cara, o que te fez, né, fazer tudo isso? Por que aconteceu? Pô, eu tava com ódio no coração, cara, esse negócio do Hamas aí, essa porra que tá rolando ali na faixa de Gaza. Nada a ver. Ainda ele usou um argumento, negócios muito longe pra ele estar incomodado, né? CEO, cara, dono de empresa, pai de família, cara, conta essa história. E ele contou com uma leveza, com uma irreverência, coisa de carioca, né, cara? Teus conterrâneos lá. O cara contou, cara, numa boa história. A gente ficou só imaginando a cena dele fazendo isso. E é um cara grande, né? Ficamos só imaginando a cena dele fazendo isso. A gente chorou de rir. Cara, eu tenho uma boa de ligar pra mulher. Agora me veio... Tinha um cliente nosso que o cara tinha uma mania de ficar mexendo na aliança. E a gente acabou vendendo esse cara também no Emerê. E eu tava no restaurante com o cara, ele tava na parte de fora, e tinha aquelas ripas de madeira, e entre as ripas sempre tem uma fresta. Ele, França, não sei o que lá, não sei se eu vendo, não sei se eu compro, não sei se eu vendo, papapá, pipipi, popopó. E de repente, sabe aquele negócio do Senhor dos Anéis? Só faltava ter o esmigo. Virou em câmera lenta, assim, foi em câmera lenta. Ela entrou debaixo das ripas. Aí ele, meu Deus. Falei, cara, o que aconteceu? Minha mulher, vou chegar em casa sem o... Não, eu falei, imagina, cara, depois você vai chegar em casa. Falo, tava com França, caiu o anel, você é um cara ansioso, e qualquer coisa me liga. Não, melhor me ligar agora. Eu falei, não, se você tá nesse nível, liga pra tua mulher. Não, minha mulher é juíza. Eu falei, tá bom. Oi, amor, tô aqui almoçando com França e meu anel caiu aqui debaixo da ripa da varanda do restaurante. Tá bom, ligou. 10 minutos depois, chegou a mulher do cara com um kit. Oi, amor. Deu um beijo nele. Tá pra chamar alguém? Ou você ou o garçom? Com kit de ferramentas pra desmontar. Kit de ferramenta. Aí o cara pegou. Você tá de sacanagem. Aí ela... Tchau. Aí eu falei, entendi. Entendi, foi fundamental essa ligação. Cara, chegou, magnânima. Caramba. Rapaz.
Deu até saudade da minha. Tudo é relativo na vida, né? Não, essa é muito boa. E, França, a gente sempre fala que os clientes têm umas sapequices, né? Nossos clientes, você carinhosamente tem um jeito muito carinhoso de falar com os clientes quando eles estão fazendo coisa que eles não deveriam, e você deu esse apelido de sapequices, né? Que foi acho que a maior sapequice que você viu esse ano de um cliente? Você lembra de alguma, assim, que você fala assim, cara, essa aqui realmente o cara foi criativo nesse negócio aqui? Eu tenho uma discussão recente que eu acho que é legal. Isso aí vale para todos os nossos clientes, que normalmente são pão duros. Esse cliente está querendo profissionalizar e trabalhar a sucessão profissional na empresa dele. Aí ele fatura muito, mas a margem é pouca. Aí ele foi contando a história, que olha, que quando for trazer o executivo, não pode trazer pelo tamanho da receita, tem que explicar para o executivo que o EBITDA é pequeno, por isso que ele não pode pagar muito. Eu falei, cara, eu entendi esse seu raciocínio. Então, assim, você está dizendo o seguinte, que como a empresa está o EBITDA pequeno, o executivo tem que ser solidário, porque dado que você ganha pouco, ele também tem que ganhar pouco. Sim. E se você pensar de forma diferente, quer dizer, o negócio é tão ruim que o cara tem que fazer milagre para fazer ele decentemente. Você não concorda que a sofisticação desse cara tem que até ser melhor? Porque o negócio é difícil? Porque o negócio é difícil. Aí só ficou rodando aquele cactus no deserto, aquele vento uivante, e o cara não respondia. Aí eu falei, e outro negócio, né? Você quer que o cara seja solidário com você e ele tenha pena de você quando você está com o EBITDA apertado. E quando a sua fazenda bate recorde, você vai ter pena do pobre executivo e vai pagar mais? Obviamente veio que responde do outro lado. O vento uivante do mesmo jeito. Então, acho que essa discussão de... A gente está com uma sequência de clientes com profissionalização na companhia e é engraçado que o cara ele não consegue enxergar que o executivo que está vindo, ele vem primeiro a parâmetros de mercado. Segundo, que ele vem sofisticado para poder te ajudar a tocar o negócio. E se o negócio é difícil, eu preciso de um cara ainda melhor, né? E você, como dono, também tem que ter um desapego de, no ano que der errado, todo mundo se ferrou, com mérito ou sem mérito, e no ano que foi bem, eventualmente o executivo vai surfar um alinhamento de astro. E você não pode sofrer com isso. Então, esse ano, vários clientes nossos estão na sofrência de entender, cara, é isso mesmo. Vai ter anos que o cara vai ganhar um pouco a mais do que ele mereceria, assim como vai ter anos que o executivo que você contratou vai ter merecido levar e não vai levar. Né? Faz parte do negócio. Então a gente tem visto esse ponto muito interessante. Um ponto também que a gente tem visto que é um desafio é o desafio do amigo. Né? Olha, meu amigo vendeu empresa aqui, ou essa empresa listada vale tanto. É outro desafio também de valuation. Né? O último ano e meio, a gente teve uma revisão de valuation geral da turma importante. Né? Então, a galera que achava que podia vender caro lá atrás, agora está fazendo um campo do Jesus. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, né? A gente teve um ano... Perto dos últimos anos, na verdade os últimos 2, 3 anos foram anos bem atípicos em M&A. Primeiro porque foram muito quentes os últimos 2 anos anteriores, né? Foram muito bons no sentido de muitas transações e valores altos. Mas esse ano foi um ano também o inverso, né? Foi um ano difícil, né? Foi um ano mais complicado, especialmente o primeiro semestre. Como é que você está vendo, né? Que é uma pergunta que a gente sempre recebe da turma. Como é que você está vendo mercado ano que vem, para quem está pensando em M&A, essas coisas todas? Como é que você está vendo aí os próximos 12, 18 meses e como é que foi esse ano aí? Eu estou super otimista para os próximos 2 anos e eu sou um cara bem conservador para ser otimista, você me conhece há 20 anos. Os primeiros 8 meses não existiram, né? A gente teve mudança de governo, fraude contábil de cara listado, teve um ambiente meio amargo que o pessoal está digerindo a partir de agora. Os últimos 2 meses, a partir de setembro, tem ficado aquecido. A gente também teve um fluxo de dinheiro menor para os fundos no Brasil no primeiro semestre, consequentemente, o fluxo menor, o cara bota menos dinheiro na companhia, né? Ele só bota o dinheiro que ele recebe, se ele não recebeu, ele não bota dinheiro em ninguém, né? Então, um primeiro semestre muito ruim, e o último quartil aí está bastante aquecido. Eu vejo um próximo ano bem interessante. Né? Alguns fundos de investimento... Mas preços mudaram, né? E, de novo, como falei, o valuation que as pessoas tinham lá atrás, as pessoas têm que revisitar. Assim, quem poderia ter vendido mais caro lá atrás
perdeu um pouco, percentualmente, esse bonde aí, né? Não quer dizer que tenha virado horroroso, mas teve um reajuste. foi reajustado, tanto o cara de tech quanto o cara não tech. A gente até, a Auras tem uma boa mania de até os caras de tech vender, porque ela consegue perceber um pouco por que o outro lado está comprando e segurar um pouco esse preço. Mas em linhas gerais médias caiu uns 30%, principalmente tecnologia. E os donos do dinheiro, o que você tem ouvido deles? Os fundos estão com apetite, ainda estão sentados, esperando? Eu acho que a turma está apostando pouco do que você não tem factual. A gente estava falando até com um fundo gringo, comprador de SaaS. Ele falou, França, cara, eu não estou afim de comprar nada que não seja maduro. A parte do teu SaaS que for madura, eu compro. A parte do teu SaaS que precisa de evidência, cara, fica com ela. Eu não vou ficar discutindo com você precificação de negócio que você tem curva J para entregar. Então a turma está bastante cautelosa. Está comprando menos Growth. O futuro e está comprando mais o que você consegue comprovar via resultado, indicadores, métricas, um crescimento que você tem aí validado. Ou seja, o pessoal está sendo mais diligente, no sentido... Está bem mais cauteloso. Bem mais cauteloso. E incertezas sobre reforma tributária têm impactado? Não vejo da parte dos caras compradores, porque eles estão resolvendo o seu microclima, no sentido de ou está melhorando sua oferta, ou está buscando uma geografia que ele não estava. Ele não está especificamente fazendo uma relação direta do impacto de aumento de carga tributária. Tem um ecossistema dele ali que ele está resolvendo o primeiro núcleo, que é pivotar a estratégia ou ganhar dominância. Tem uma discussão de pano de fundo de Brasil, mas eu acho que uma segunda derivada. Nunca é a primeira desses caras. Porque o cara está aqui para 5, 10, 15 anos, ou o cara gringo querendo botar geografia aqui dentro, ou o brasileiro querendo dominância. Obviamente que isso impacta em algum grau, mas não é isso que determina a decisão do cara de comprar. Ele já viveu ciclos e mais ciclos e mais ciclos. E vai viver. Viveu e viverá. Não é Agora, isso. a dívida foi um ano bem difícil também, né, cara? Assim, eu tive a experiência aí com 2 clientes, assim, a gente até conseguiu achar as linhas para os caras, mas ninguém teve coragem de tomar crédito, cara, Selic mais 8, 9, enfim. Eu demorei para entender uma parte dessa discussão. E a parte que eu demorei para entender foi o seguinte. Existe um mercado de revenda de crédito, um secundário da oferta de crédito. Então o cara tinha um CRI, um CRA, uma debenture, alguma coisa de um cara super AAA. É o fundo, né? O fundo. O fundo como carteira do fundo. E aí esse cara começou a tomar saque do cliente dele. Porque o cliente dele começou a ver o fundo não performando. E ele teve que fazer liquidez para honrar o seu cliente. Como é que ele fez liquidez para honrar o seu cliente? Ele teve que pegar esse título, que pagava para ele CDI mais 3, CDI mais 4. E ele teve que fazer o deságio. Então, o cara que comprou o dele, que era outra asset, que estava com liquidez, falou assim, cara, eu entendi, Joca, mas eu te ajudo. Eu entendi que você tem que desovar seu título Mas aqui para fazer jus ao seu saque do cliente, mas eu não vou pagar, mas eu não não vou tenho comprar culpa. o título ao valor de face, eu vou comprar ele com desconto para ter um... Exato. E aí, na hora que eu vou comprar com desconto, ele vai perceber uma remuneração naquele título maior, CDI mais 5, CDI mais 6, e aí, o que é um aconteceu? título AAA. O nosso cliente, ele estava competindo com o desejo da asset de comprar o título de um cara AAA desagiado. Então o cliente do Bassetti, o cliente do Julian, o cliente do França, ele não estava ali para um high yield. Aquele cara tinha recém comprado o título da asset dele, desagiado, ele acabou pegando o título AAA num high yield. O que fez com que o meu cliente, o seu cliente, fosse competir com aquele tamanho de juros. Então, primeiro ficou muito cruel, eu demorei para entender essa dinâmica dessa secundária que forçava o spread do nosso cliente. E o segundo ponto foi, como teve alguns defaults, o cara também só ofertava para cliente bala. Então, o cliente bala não quer aquele dinheiro. Então, você teve uma discussão de competição no secundário e uma discussão de seleção de peneira. Então, a peneira estava super forte. O cliente que passava na peneira não aceitava os juros. O cliente que aceitava os juros não passava na peneira. De risco. Exato. Risco, Então a gente teve, assim, um semestre na nossa parte de consultoria muito forte, né, de elementos estruturantes, mas uma parte de capital, seja porque o cara de private equity não tinha dinheiro para deploy, né, para investir. Foi um ano muito ruim de migração de dinheiro para a Latam, o primeiro semestre. Os fundos top, todos os fundos que a gente conhece,
não precisamos falar do nome, ficaram tiveram uma dificuldade grande de trazer, né, de criar essa atenção para trazer o fluxo. E na parte de dívida estava competindo com títulos de caras super, ultra, triple A, né? Foi um semestre bem... Cara, a gente acho que já atua nesse segmento aí, Edu, assim, com os fundos em geral, pô, pelo menos na Aldas, faz 10 anos já, né? De antes da Aldas, 20 anos. 20. Eu não lembro de ter visto um ano onde as casas financeiras, os fundos, fizeram tantos ajustes de estrutura e reduziram tanto quadros quanto esse ano. Assim, você pegar algumas assets grandes, fundos grandes, eles reduziram quadros. Né? Interessante eles isso, desligaram, ou seja, num horizonte de 30 anos... E eu não lembro de ter visto um ciclo nem em 2008, que foi, pô, você falou subprime, não sei o quê, o mundo vai desmontar. Eu não lembro de ter visto um ano onde tenha tido tanto movimento de readequação de estruturas nesses grandes fundos, desligando gente, o que claramente mostra eu acho que mostra o fato de que eles estão olhando menos projetos. Estão olhando projetos mais a fundo. Eles reduziram a velocidade de alocação de capital. Então, eles estão em dificuldade? Não é isso. É que a quantidade de equipes e o tamanho das equipes é função da quantidade de coisas que esses caras querem olhar em paralelo e da velocidade que eles querem imprimir para alocação de capital. E claramente... Tá dando para ver que eles estão com uma velocidade menor, então estão sendo mais seletivos nos projetos, né? Sim, eu acho que tanto é que hoje dentro de casa a gente tem executivo do maior fundo da América Latina, a gente tem executivo dentro de casa que a gente contratou que é egresso desse tipo de adequação. Exato, né? De adequação. Exato. Então, agora por outro lado, né, assim, a gente está falando aqui de números, a gente deve ter ali hoje na Aldas algo entre 18 e 20 mandatos ativos aí rodando. Eu não lembro da gente ter, também nos últimos 10 anos, a gente ter tantos mandatos ativos de M&A rodando ao mesmo tempo. Então, o cenário, ele parece que está retomando, né? A dificuldade é essa, assim, tem esse desafio de preço, tem esse desafio de critérios, os critérios estão mais... acho que restritivos, a turma está sendo mais seletiva. As diligências estão sendo mais difíceis, e daí tem alguns fenômenos nas diligências mais difíceis. Primeiro que a barra está mais alta em termos de critério e escrutínio, e aí a gente está vivendo um fenômeno que os times de diligência são cada vez piores. Sim. Os times de diligência são cada vez mais juniores, e aí... A gente que já está fazendo isso há 20 anos já, a gente claramente está lidando com gente pior nas diligências. E isso é ruim, tá? Parece assim, mas gente pior pode ser melhor, porque daí você consegue eventualmente conduzir a diligência, manobrar a diligência. Muito pelo contrário. Ela se torna muito mais longa, você tem que explicar as coisas. E o cara interpreta as informações errado. Sim. E gera resultado equivocado, faz interpretações equivocadas, e no final do dia, depois que ele sai o relatório, cara, você não consegue mexer mais nada. Então, na real, é pior, tá? É pior. E esse eu acho que é um fenômeno que não vai mudar. Esse é um fenômeno que não vai mudar. É um fato, né? E a gente não vê isso, assim, a gente não vê um fenômeno ainda, né? Muito se fala esse ano aí de inteligência artificial, começar a usar essas coisas, a gente não vê nada de ferramenta sendo utilizada ainda. É um trabalho essencialmente baseado em gente, né? Em intelecto e experiência, né? Em avaliação de risco. A gente até estava falando com o Julian agora de manhã sobre isso. Ontem tem um comprador gringo, e esse comprador contratou uma Big Four e contratou um advogado grande aqui no Brasil. Eu falei, olha, a gente gostaria de pedir acesso ao reporte, nem que seja um resumido, a gente não precisa pegar o trabalho todo, para que a gente possa ajudar e orientar o pessoal em eventuais correções, né? Não é que eu queira me defender, eu quero evitar que o cara te dê um resultado
totalmente misleading, totalmente equivocado. A gente já viu isso muitas vezes. Eu estou tentando te ajudar, não é me ajudar, não. Aí a gringa falou, nossa, mas I'm paying a lot. Eu falei, I know. Eu sei que você está pagando muito, mas assim, a verdade é que a qualidade do time que está entrando, o cara mais sênior entra para cortar a fita. E quando ele entra para cortar a fita, eventualmente já teve uma documentação equivocada que vai levá-lo a ter uma inferência equivocada. Sim. Isso está sendo um fenômeno curioso aí, né? É ruim para o mercado como um todo, né? Bassetti, você puxa muito projetos de governança com os clientes, muitas vezes, né? Sim. Projetos de remuneração variável. Tentei levantar esse número ontem também, mas eu não consegui. Não, mas independentemente do número, o que eu queria explorar com você, assim, é sempre um desafio, né? Fazer caber essa história das remunerações variáveis nos orçamentos, essas revisões. Você lembra de algum caso curioso, assim, de um plano de remuneração que era, muito torto, que a gente teve que mexer, ou alguma coisa que, assim, cara, esse aqui a gente não conseguiu achar uma saída de fazer caber no bolso do cara o variável? Alguma dessas que você tenha esbarrado ao longo do ano? Cara, assim, não um específico, mas eu acho que um muito mais que retrata uma realidade, né? A gente é muito acionado por empresários que nos ligam e falam, eu quero montar um plano de Stock Option Plan para a minha população de colaboradores. E aí, normalmente, a nossa abordagem, a gente costuma dizer, beleza, antes então da gente discutir, deixa eu tentar entender, né, em cima de qual estrutura vai estar esse plano de Stock Option Plan. Como que está baseada hoje a sua política de remuneração fixa, como que está baseada a sua política de benefícios, como está baseada a sua política de remuneração variável. E a maioria das vezes o cara fala, todo mundo recebe PJ, não tem benefício nenhum, não tem remuneração variável. Falei, mas por que você quer montar um plano de Stock Option Plan? Não, o meu vizinho de Angra falou que é bom, ele montou na empresa dele, foi do caralho, eu quero fazer igual na minha empresa. E esse ano eu tive, cara, por baixo, 4 casos que o cliente chegou até nós pedindo um plano de Stock Option Plan, e ao final de 4 meses, ele saiu sem o plano de Stock Option. Saiu feliz com o plano de remuneração variável. Ele saiu feliz com o plano de remuneração variável, né? Então eu forcei ele a dar 2 passos para trás, ajudei o cliente a montar um racional de um plano de remuneração variável que está alinhado com o planejamento estratégico dele, mostrei para ele financeiramente que o que ele ia ter de upside dentro da companhia, se ele cumprisse o planejamento estratégico, ia dar para ele fôlego suficiente para pagar a galera na remuneração variável. Ele se confortou com isso e a galera ficou mais feliz, porque também é uma outra realidade que muitos não conseguem enxergar. Nem sempre o colaborador quer ser dono. Ele não está no jogo de longo prazo, ele não está no jogo de ser dono. Né? Cara, às vezes ele não vai ver valor num Stock Option Plan. Às vezes ele quer ser executivo. Ele não quer o longo prazo, ele não quer daqui 5 anos, ele quer saber quanto que ele vai ganhar no final do ano para ele poder trocar o carro da patroa, ou poder mudar de apartamento e para um apartamento melhor, né? Então, essa foi uma curiosidade que esse ano ficou muito latente, assim. Eu me lembro aqui por baixo de uns 3, 4 clientes esse ano que chegaram com a demanda específica, montaram um ESOP. E ao final a gente não montou o ESOP, montamos, na verdade, um plano de remuneração variável e ele saiu feliz. E aí, cara, depois, até mantendo contato com o cliente, o impacto disso foi super positivo na estrutura. Não, legal. Porque isso acontece bastante, né? O cliente chega pra gente com uma dor. Ele tem outra. E ele, no fundo, ele quer um remédio e ele leva outro pra casa. Né? O diagnóstico tá errado. Esse negócio que você comentou muito interessante, principalmente quando tem grandes famílias que não têm um projeto de fazer um IPO do seu negócio. Então, realisticamente, cara, você quer dar continuidade, até se quer profissionalizar, mas você não vai fazer um IPO do seu negócio. Consequentemente, o stock option pro cara, como é que eu metrifico, precifico, fica muito etéreo, fica muito difícil. Sim. Eu acho que é difícil o cara comprar. Agora, se eu tenho um roadmap claro para fazer um IPO e tem o risco dele não acontecer, eu acho que temos um apelo. Ou claramente é uma companhia de tecnologia que tem investidor institucional, que já vai ter a pressão de ter que ser vendida, né? Então ela está numa rota de liquidez, porque vai ter comprador e tem um investidor que está ali buscando essa liquidez. Né? Aí sim esses planos fazem mais sentido, porque senão, numa empresa de dono, onde não está claro o que vai ser a saída,
É difícil o cara conseguir também capturar, né, esse benefício do que total. é o stock option. Total. A gente fez uma venda pro fundo lá do Joá, lá do Luciano Huck, anos atrás, que a gente mitigou esse efeito. Se lembra? Como é que a gente fez? Falou assim, olha, a gente não sabe se vai fazer um IPO. Então, daqui a 5 anos, você toca no dinheiro. Eu sou o fundo, você é executivo. Daqui a 5 anos, se eu não fizer o IPO, você toca no dinheiro. Então, de fato, existe um combinado, né, onde o cara está conseguindo tangibilizar. Olha, realmente, se não acontecer, eu consigo pegar o dinheiro. Chegando nesse, daqui a pouco tá chegando nos deve 5 tá anos. chegando. Ele deve daqui a pouco botar mais Trocar, um dinheirinho exato. lá. Vai conseguir pagar mais uma viagem para pegar pra onda. pegar onda em Bahia. Ele tá lá. pegando onda ainda? Você tá falando com ele? Não. Acho que agora tá sério, cheio de filho, presidente de empresa. Antes era Não só tá dono de dando- hospital. não tá Agora dando tempo acho que ele pra tá dando pegar tempo, onda. não, tá menos. Então esse cara, a gente fez isso. E aí o que o fundo fez? Ele fez... Eu tinha 2 tipos de deságio. Tinha sem deságio no 7º ano, porque aí, de fato, puxa, em 7 anos a gente tem que tentar vender a companhia. Né? É um fundo grande, né? Junto com o próprio fundo lá do Joá. E no 5º ano ele teria um deságio, se ele tivesse mais pressa, tinha pênalti. Ok. Mas o cara andando ali, no 5º ano ele já tocava. Esse ponto, inclusive, motivo de eu ter perdido o voo, né? Anteontem, a gente estava foi isso, a gente falou sobre gente isso. estava até no telefone que a gente estava desenhando um Phantom Option EBITDA. Era isso. Phantom Option, esse eu nunca vi, O que é isso? Que, na verdade, assim, é uma outra realidade que acontece, né? Muitos dos nossos clientes, muitos não, todos os nossos clientes, 100% dos nossos clientes são empresas de dono, né? São donos de negócio. Muitas são empresas familiares, cuja janela de liquidez, ela é uma janela estreita, né? Então, como você vai montar um plano de stock option para o seu colaborador, sendo que ele não tem muita perspectiva de poder realizar isso? Ele só tem a perspectiva de realizar se aparecer alguém com um caminhão de dinheiro querendo comprar a empresa dos donos. E aí, cara, o França me ligou e falou, cara, tô com um desafio aqui, acho que não vai voar o que a gente tá tentando desenhar, porque o cara não tá vendo muito saída, e aí começamos, a usar um pouco a imaginação, e a gente criou um Phantom Option EBITDA. Então, assim, o cara tem um Phantom Option, só que esse Phantom Option, ao invés dele usar como base o valor unitário da ação, ele vai usar o delta do EBITDA. É quase como se fosse uma moeda que ela tem um preço proporcional à variação do EBITDA da companhia. Exatamente. Melhoria do EBITDA. Então, que assim, o cara foge da liquidez e vender para um terceiro. Entendi. Então, nosso lado criativo foi tão bom esse dia no telefone que acabei perdendo o voo, mas acho que... Mas esse é o desafio mesmo, né? Uma... Porque tem cara que não vai ficar líquido. E voou, funcionou com o cliente? Não, eu perdi o voo, eu tive que desligar e a gente ficou de retomar essa conversa. Mas vocês não terminaram. Não, mas o França entendeu que, putz, acho que tem ângulo aqui da gente trabalhar isso. Eu trabalhei com ele a ideia agora de manhã, o Edu, o outro Edu. Boa. Legal. E aí, agora, voltando um pouquinho para as nossas histórias curiosas aqui, né? Se você tivesse que falar assim, o meu cliente do ano, o cara que recebe o troféu cliente da dedicação do ano, você tem um cliente que você fala assim, esse aqui recebe o troféu cliente da dedicação do ano, Edu. Você tem um cliente que você bota nessa categoria? Depende da categoria, né? Assim, eu acho que eu tenho clientes... Não, o que ganha estrelinha na caderneta, o cara nota 10. É sarcastic ou não? Não, eu tô dizendo o cliente estrelinha. Correto. O cliente estrelinha. Mais desafiante, o mais brilhante, o mais... Eu diria que vamos lá, vai. Acho que o mais... O que aproveitou mais audas, vamos colocar assim, o que aproveitou mais audas para ele? Eu tenho um. Cara, eu tenho um também. Eu acho que eu tenho um também. Eu tenho uma empresa, assim, um cliente nosso de Minas, uma empresa de prestação de serviços profissionais. Ele montou essa empresa, a empresa ficou grande. Só que ele montou a empresa toda baseada no modelo de sociedade. Então ele tinha uma empresa que tinha 280 colaboradores sócios, nenhum CLT. E a gente foi chamado para ajudar ele a corrigir essa rota depois que o Ministério Público bateu na porta dele. Então foi um trabalho árduo, um cliente bastante exigente, são caras bem inteligentes, foi um grande prazer ter trabalhado com eles.
E aí, cara, foi um trabalho, advogado de um lado, contador, mais todos os sócios, e a gente tentando, cara, desmontar essa jabuticaba e colocar de volta, né, um ovo de Colombo de pé do outro lado. E então a gente teve que fazer um plano ali onde a gente tinha várias pessoas que a gente tinha que compor, porque de um lado a gente tinha Ministério Público no cangote, então a gente ia ter que combinar um TAC com o Ministério Público. Do outro lado a gente tinha uma população de colaboradores que com uma expectativa que a gente não ia poder frustrar, então a gente tinha que montar algo minimamente coerente e motivador para essa galera. E a gente tinha todo o aspecto jurídico ainda também que a gente tinha que... jurídico e contábil que a gente tinha que endereçar. Então foi um trabalho, cara, intenso, mas foi bem legal e a gente conseguiu chegar do outro lado da linha ali, cara. Boa. E você, França? Eu tenho 2 casos curiosos. Eu tenho um caso de um cliente nosso de tecnologia e a gente já está com ele no 2º ano, a gente estava estruturando a companhia, fazendo timesheet, orçamento, planejamento, expansão, internacionalização e montou um conselho consultivo. E o cara deu muita liberdade para a gente, mas ao mesmo tempo ele é bem pão duro. Aí ele contratou um financeiro do bem, mais júnior, e ele ficou totalmente passivo, me deixando dar porrada na turma para transformar. E aí eu falei, cara, o conselho tem que em 6 meses estar maduro. Mas assim, você também precisa evoluir, senão eu vou te demitir. Eu vou te demitir, como conselheiro intrusivo, transformador. Aí todo mês eu chegava assim, olha, fevereiro. Olha, maio. Aí o cara, porra, a França tá de sacanagem. Eu falei, você tem 6 meses pra... E aí eu ia dando a nota em cima da qualidade das informações. Até a Bárbara fazia comigo, essa nossa analista, o cara trazia o número, a margem estava errada, a margem contributória estava errada, a BU estava errada. E ele ia evoluindo. Ele junto com o diretor de tecnologia para trabalhar ali a questão de margem bruta, que era alocação de funcionário. E eu toda hora botando pressão, e quando eu ia a galera não dormia de noite. Eu falei, cara, parece que eu sou um monstro. E aí foi pressionando. E, cara, agora, 6 meses depois, o cara tem um conselho decente. Então, você vê que botar a pressão correta, né? Sem mimimi, sem sacanagem, mas, digamos, olha, a gente tem uma rota para evoluir, né? Vamos dar a oportunidade de crescimento, que a gente está aqui porque a gente já se ferrou. Aprenda com a gente, mas não pode ter desculpa que você não sabe. E a gente botou essa meta e todo mês eu chegava lá, falta 90, falta 60. Deu tudo certo, o cara continua lá. E o cara está super satisfeito. A gente está indo para o 3º ano de conselho nesse cara. Então, sensacional. Uma coisa legal. Um outro negócio também que foi bem interessante, a nossa menina de lead chegou assim, ó, França, tem um cara aqui que é seu fã. Eu falei, puta merda. Normalmente a turma é mais fã do Juliano do que minha, porque o Juliano, além de ser um cara genial, se expõe mais. Eu falei, que porra é essa, né? Não, ele viu o episódio teu no G4 aqui e tal, e ele tem uma empresa pequena que fatura 5 milhões, quer fazer o M&A. Eu falei, cara, eu não consigo ajudar o cara no M&A que a empresa fatura 4 pau, 5 pau. Mas eu não posso deixar o cliente desassistido, porque todos nós aqui como sócios, a gente tem um desconforto de não ver um ângulo pro dono. Mesmo que a Aldas não possa ajudar, minimamente, isso é nosso, não pode achar piegas, pode achar brega, mas é como a gente foi criado pelos nossos pais. A gente não gosta de desassistir. Ainda menos ainda um cara que é meu fã, né, pô? Aí falei, cara, bota o cara. Não, França, tal, era um chileno. Não, eu vi um episódio de ti, papapá, pipipi, papapá. Tô fazendo aqui um M&A. Eu falei, cara, eu não tenho como te ajudar, mas assim, vamos fazer um on-demand? Ele, o que é on-demand? Eu falei, cara, on-demand é uma mentoria, 1 hora por semana, você vem me trazendo os problemas e eu on-demand vou te corrigindo. E esse cara, pelo perfil dele, então aqui não estou promovendo que agora o on-demand faz M&A, mas assim, esse perfil funcionou, porque é o cara que mais ou menos sabia os elementos que ele precisava trazer e a gente foi ajudando. Aí naquele meu jeito lá de dar naquele cheiro lá do... o que você acha que é a minha empresa? Eu falei, cara, tua empresa vale 6,5 pau aí.
Não, eu tenho aqui um pessoal que fez um valuation para mim. Você está muito bom em matemática, hein, tchê? Falei, como é que é? Não, porque eu contratei aqui. Aí me trouxe o valuation. Ele já estava com o valuation pronto. Então, o cara já tinha alguns elementos da etapa do M&A como um todo, mas ele não sabia organizar essas peças todas e muito menos fez o M&A. Eu falei, pode botar a galera. Eu falei, esse cara errou. Tem um erro de 300 mil reais nessa fórmula do cara, porque ele errou o capital de giro. Pode chamar os caras pro call. Aí eu falei, pô, o trabalho tá super bem feito. Eram 2 caras mais novos. Mas tem um errinho aí nessa fórmula. Essa linha não existe. Aí, o valuation vai aumentar mais uns 8%. Pode refazer essa conta. Aí os caras já fizeram, trouxeram pra gente. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? O cara aproveitando o máximo que a Aldas pode dar, às vezes dentro do próprio bolso dele, ele dentro das competências dele trazendo elementos que a gente pode ajudar. Resumindo, ontem ele recebeu uma proposta formal de compra da companhia dele por 7 milhões e 900 mil reais. Que é um tipo do M&A que a gente não atua nesse tamanho. A gente não conseguiria atuar, mas, né? Ou seja, tá destravando o valor pro cara ali. Destravamos o valor pro cara, a proposta original era 1 milhão e pouco. Você me fez lembrar de um outro caso aqui, de um outro cliente também, né? 2 palavras que você falou, de on-demand pelo valor de 7 milhões também. Eu acho que esse foi o caso mais emblemático que eu tive na Aldas. Eu tive um cliente esse ano, no começo desse ano, uma rede de varejo no Rio de Janeiro. Eles têm 7 lojas no Rio de Janeiro. E eles chegaram até a gente falando, porra, cara, tá aqui, ó, os números mostram que, cara, o negócio é lucrativo, o contábil tá mostrando que é lucrativo e, cara, não tô vendo dinheiro no fim do dia. Ajuda a gente. E a gente fez um trabalho de on-demand de 3 meses com ele, um trabalho trimestral, né? A gente destravou 7 milhões de reais pro cara. Eu achei 7 milhões de reais no estoque do cara que ele não tava enxergando. Talvez, acho que do ponto de vista de sensação de entrega de valor esse cara pro cliente... foi legal mesmo, porque ele saiu de tá frito do ponto de vista de capital, eu lembro do caso, pra, resolver minha vida. Eu achei 7 milhões no estoque do cara, que, cara, é porque ele não tinha o controle, ele tava muito refém ali dos vendedores, empurrando promoção. E aí eu fiz um raio-x do estoque do cara, de timing, né, de lead time dos produtos dele, percebi, cara, ele tinha produto lá que ele estava estocado, que ele tinha 3 anos de produto estocado e ele não estava percebendo isso. E aí simplesmente, cara, sugeri para os caras, vamos fazer uma política aqui, você não compra mais nada a partir de hoje, vamos sangrar teu estoque até em 3 meses a gente destravou 7 milhões pro cara. A gente no Ligue tem um capítulo de geração de caixa, né, que tem aquele rico mendigo, né, que você tem lá, como é que você ganha dinheiro? Tendo lucro ou prejuízo, gerindo capital de giro, tomando grana em banco e dividendo. Então, essa jornada do lucro até o caixa para o cara, né, se o cara não entende bem, às vezes não sabe se o dinheiro está... Onde ele parou no meio da estrutura, né? Anos atrás, minha mulher é muito brava, mas aí é uma história antiga. Eu tinha uma namorada lá anos atrás, e aí ela tinha uma época que a pessoa comprava joia para vender para as amigas. E aí, essa moça lá, namorei lá em 1925, ela sumiu o dinheiro dela. Ela chegou em casa chorando. Me roubaram! Eu vendi as joias, botei meu negócio, roubaram. Falei, peraí, vou te ajudar. Aí fiz um balancinho lá e tal. Na época eu estava fazendo mestrado na Federal, lá no Rio de Janeiro. Lá. Eu falei, peraí, mas o seu dinheiro não foi roubado. Suas amigas estão te devendo dinheiro, é o famoso contas a receber. Tá voando aí. E essa outra parte, você tá aqui. Essa sua maletinha aí. Com essa maleta sua, mais do que as suas amigas te devem, vai dar esse dinheiro que você estava achando que tinha que estar no seu bolso. Só que daqui a 90 dias só. Né? Então ali foi meu primeiro trabalho de capital de giro para cliente. Foi o primeiro Come to Jesus. Foi o primeiro Come to Jesus eu fiz aí há uns 40 anos atrás. Quem não conhece o França, ele tem uma frase que é Come to Jesus. Ele vira pro cliente e fala assim, cara, abraça Jesus, né? Vá pra luz. A gente teve uma muito boa, né? Coisas. Lembra do Robertão, o nosso cliente lá? O Roberto teve aqui no Roberto, podcast, inclusive. Exato. Aí ele, não, porque eu tenho aqui concessões e tal, eu faço concessão no Nordeste, opero estacionamentos, se brigamos por Capari bem e tal, e meu valor tem que ser... Não, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá, EBITDA, tanto. Investimento, tanto. Pagamento de outorga, tanto. Capital de tanto. Puta, olha só pra você. Você ganha um Evoque por ano. Um Evoque por ano. Você ganha uma Evoque por ano não blindada. Porra,
porra, mas essa merda! E Evoque no preço de 2000... Não, E 16, porque se pegar o preço do Evoque hoje atualizado, eu acho que ele não leva o meu Evoque, não. Porque o carro dobrou de preço de lá pra cá. Exato. Não, era um Evoque... Hoje em dia, ele pega Evoque de 18, do ano lá. A blindada é 18. A blindada de 18. Aí, sei lá, aí o valuation do cara tava dando 30 Evoques. Eu falei, cara, numa boa, olha só, abre a tua concessionária de Evoque usado, cara. Bota 30 Evoques no bolso, cara, e foda-se. E aí ele fez a venda. Então, isso é muito comum, né? O cara ter uma percepção da riqueza e ter a realidade da riqueza. A gente tem uma palestra outro dia até que foi um pouco assim... Desculpa, Juliano, te apertei. Que tem a questão do que horas o cara pode tocar no dinheiro que ele está gerando. Esse dinheiro está dentro do capital, que foi um lucro acumulado, que virou um giro. A maneira ele vender uma parte ou parar de crescer. Ou parar de crescer. E aí, se o cara para de crescer, ele perde dominância. Então, o empresário está sempre nesse dilema de, pô, tô rico, tô pobre, eu tô rico no papel, porque o dinheiro flui para dentro do negócio de novo e é muito difícil o cara tocar. Mesmo os caras que fazem tecnologia, que a gente vira e mexe, o Julian mesmo aí é sócio anjo de mais de 40 empresas, a gente toca a tecnologia há mais de 20 anos. O cara começa a botar time em P&D, em plataforma, começa a sangrar o lucro. Mesmo o cara tem um EBITDA de 20%, 30%, 40%, aí você volta todo pro negócio. Então, esse é um desafio do empresário que a gente tem visto muito esse ano, né? São as reclamações dos empresários de vários setores, dizendo, poxa, como que eu toco no dinheiro? Então, você toca no dinheiro com governança, para começar a chamar sócio. Sem governança é mais difícil, né? E definir claramente a tua rota de crescimento. Estratégia de crescimento. Senão não toca mesmo. Total. O meu cliente desse ano, que eu achei, assim, tem sido muito legal trabalhar com ele, é um cara que é muito detalhista e é um cara que é teimoso pra caramba. Fica em Manaus, né? O nosso amigo, o nosso amigo Sidney, esse cara, assim, tá fazendo um baita trabalho lá na Hash Frotas. Tem uma boa dele. Ele até esse ano entrou na lista lá das empresas que mais crescem, tá fazendo um baita trabalho. Mas, cara, ele é detalhista pra caramba, teimoso, e ele gosta de ficar com você pegando linha a linha. Ele montou uma planilha, né? Você conhece o França. O França é um cara que gosta de fazer valuation. Ele faz valuation com 3 perguntas e com meia folha sulfite. Meia folha sulfite e rabisca o negócio, entrega o número pra você e tem um erro ali de 5%. Esse cara montou um modelo de fluxo de DRE, de fluxo de caixa, de 3.000 linhas. Aí... Cara, eu não aguentava mais. Ele botava o França no call. França. Tá dando uma diferença aqui, pelo que eu tô vendo, de uns 100 mil reais. 100 mil reais em 100 milhões. Aí a França... Sidney. Cara, você tá na linha 2.557 da planilha. Ele para ficava com esse negócio. Ele tinha um nível de excitação. Sabe? Tem gente que fica excitado com mulher bonita, homem bonito, com jogo de futebol. Cada linha que ele botava, ele ficava enlouquecido. Eu falei, cara, eu não aguento mais conviver com você. A sua sorte é que você é muito elegante. Aí toda hora ele começava a reunião com ele. Pô, França, a minha sorte é que eu sou muito elegante. Não, mas e o legal dele, né, que agora, depois de tantas iterações, a planilha ficou realmente, o modelo ficou super calibrado, bateu super próximo. Não deu na vírgula, mas deu muito próximo. E aí, o curioso é que, pô, para 2024, né, eu tive lá 2 semanas atrás pra gente fazer o planejamento. Cara, em um dia, a gente conseguiu fazer o planejamento todo do cara, usando o modelo, porque agora ele tá tão confortável no modelo que ele fala assim, eu vou fazer isso, não sei o que, blá, 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 e o negócio sai do outro lado, e o cara ganhou uma clareza, assim, de falar assim, putz, então agora eu sei exatamente quanta dívida que eu tenho que buscar, eu sei... Aí ele começou a fazer as contas dele do que ele queria, daí ele viu, nossa, vou ter que captar esse dinheiro todo, e acho que não vai dar não. Eu falei assim, pô, Sidney, mas agora você tá com medo? Ele disse, não é que eu tô com medo, agora eu tô sabendo o tamanho do buraco, né, Então, acho que esse caso é curioso. E daí, lembrando dos causos, aliás, Sidney, eu preciso te cobrar o reembolso das minhas 2 camisas que eu perdi lá em Manaus. Esse cara tem uma sala de reunião do mapa. Que tem um mapa. E aquele mapa, o maledeto daquele mapa tem uma ponta
lá na Argentina, lá que tem uma ponta. É um mapa Uma de... cabeça de prego ali. negócio Uma de cabeça aço. de É um prego. negócio de aço e tem uma ponta da pontinha da América do Sul que os caras não fizeram arredondado. Bem na Argentina. Bem na Argentina ali. Bem na Argentina. Bem na Argentina. Bem esse. Bem no Bem ali na Argentina. Bem ali na Argentina. E, cara, e a gente faz a reunião nessa sala dele e esse mapa fica encostado na parede, que é a ida pro toalete que tem na sala dele. E eu, primeiro dia lá, estamos lá em reunião, daí uma hora eu vou levantar pra passar atrás dele ali pra ir no toalete. Puta, esbarro no negócio, cara, não dá outra. Esbarrei, pau, rasgou a camisa, primeira camisa, fez um furo na primeira camisa. Eu falei, pô, Sidney, falei, você faz sacanagem, né? Puxa sua cadeira pra lá. Ele, não, é que você é muito largo, você tá querendo passar aqui atrás, você é muito largo. Eu falei, não, cara, mas você botou esse negócio aqui com essa ponta. Beleza, perdi a primeira camisa. Fiquei pensando, putz, vou ter que explicar pra chefa como é que eu rasguei uma camisa em Manaus, né? Interessante. Aí, beleza. Aí no outro dia, né? Geralmente a gente vai lá e fica 2 dias. Mesma coisa, cara. Vou passar. Eu falei, não, pelo menos agora tá tranquilo, porque explicar uma camisa ia ser difícil. Explicar duas não é mentira, entendeu? Essa tá difícil. Aí ficou fácil. Então, Sidney, eu vou lembrar, tenho que mandar fazer as camisas agora. Vou mandar esse reembolso lá pra você, pode deixar, tá marcado aqui. Não, muito boa. Então, esse negócio da modelagem que você tá falando, Juliano, ele é muito legal, porque o cara começa a entender, e aí eu e você sempre tivemos esse embate, a gente já tem um relacionamento antigo aí de namoro, e eu sempre fui um cara muito financista, e o Juliano sempre foi um cara muito de operação. E nós sempre procuramos enxergar o negócio dentro dos nossos cacuetes. E acho que esse negócio de você fazer a modelagem, quando ela cospe um resultado, e o resultado por si só cospe um valuation por consequência, o cliente começa a entender que para ele valer aquele tantão de dinheiro, olha o que ele tem que fazer ao longo dos anos de crescimento e margem para aquilo trazido a valor presente dar o número. Então, esse negócio que a gente tem feito de modelagem com o cliente é bom, porque a gente começa a ver assim, não, peraí, você tem um plano estratégico que é internacionalização, é pivotar a estratégia, é isso, aquilo, ó. Eu vou botar uma chavezinha aqui. Se isso não acontecer, olha o que vai acontecer com o teu valuation. Então a gente fez alguns projetos esse ano de valuation, mas que tem por trás uma modelagem, que tem por consequência um resultado financeiro, e por consequência uma gestão de caixa, que o cara, peraí, então se eu for mal nessa estratégia 1, 2 e 3, como é que ficou o valor da companhia? Olha, se você só fizer 70% do que você prometeu, o seu número não é aquele, tá? E aí o cara começa a entender, peraí, se eu mandar mal na execução e no pace dela, na velocidade, o meu fundo que vai ser meu sócio vai dizer, amigão, não, a tua curva na real não é essa, é essa. E sendo essa, é outro preço. Então o cliente começa a entender, não é assim, eu valho 10 EBITDA, 3 receita. Cara, depende. Você vai entregar isso aqui, o mercado paga isso, mas assim, se você está querendo se vender mais que o mercado na média dessas métricas, olha o tantão de execução que você tem que entregar. E às vezes o cara não está preparado para aquele nível de profissionalismo. Sim. Boa! Galera, a gente está indo para os minutos finais. Última pergunta para cada um de vocês. Listinha do Papai Noel tá feita? Listinha do Papai Noel pro que trazer no 2024 para Aldas tá feita já, França? Sim. Bassete? A minha tá para Aldas. Para você, Bassete e para Aldas. Aí não sei o que pode eu acho que a minha lista e a do França se conversam. Manda lá, qual que é a lista? Eu falei para ele outro dia a minha. A minha é você não morrer nem eu. Ah, boa. Essa tá fácil. É só isso que eu pedi. Essa tá fácil. E aí, Edu? A minha lista é que, cara, a gente tem um ano melhor do ponto de vista de capital, né? Aquilo que a gente estava conversando aqui no começo. Eu desejo que vocês ganhem muito dinheiro, porque, consequentemente, eu também vou ganhar. Mas, acima de tudo, é que a gente tem um mercado aí melhor do ponto de vista de capital. Foi um ano difícil. Apesar de ter sido um ano difícil, eu acho que é justamente nesses anos difíceis também que a gente se fortalece. Então, acho que foi um ano muito bacana do ponto de vista da gente se fortalecer enquanto companhia, enquanto sociedade. A gente conseguiu passar por esse ano. A gente conseguiu entregar um ano maravilhoso do ponto de vista de consultoria para os nossos clientes. E, cara, é isso. Agora dá uma descansada aí no final do ano, recarregar as baterias e bora para 24. Boa. E o seu? A minha lista do 24, meu pedido pro Papai Noel,
Cara, eu acho que eu vou pedir pro Papai Noel recarregar meu potenciômetro de paciência, que vai chegando no final do ano, ele vai ficando mais curto, então eu acho que eu preciso recalibrar esse meu tanque, né? Não é fácil trabalhar comigo o tempo todo, então acho que isso é uma das coisas que eu preciso pedir, né, que eu pedi para ele. E eu acho que outra, assim, eu acho que é só a gente ter energia para fazer tudo que está aparecendo na nossa frente, porque a gente tem conseguido construir o posicionamento que a gente quer, a gente tem conseguido, com uma ressalva ou outra, construir o time que a gente imagina que vai funcionar, a gente tem conseguido gerar o posicionamento da companhia que faz sentido, a gente tem conseguido gerar valor para os clientes. Eu acho que cada vez mais a gente está conseguindo entregar a visão de longo prazo que a gente quer, mas a gente de verdade precisa ter energia para capturar isso tudo, né? Não acho que a gente tem um tema de... A gente tem a persistência, tem a coragem, tem as competências... Resiliência. Tem a resiliência, precisa ter energia. Saúde e energia, né? E precisa ter, e no meu caso especificamente, precisa ter um pouco da paciência, né? A tal impaciência intelectual que eu sempre falo, né? Tem um pouco da paciência. Eu acho que o pessoal que lida comigo pouco tempo, às vezes não capta um pouco disso, mas quem lida mais próximo vê mais esse elemento. Então acho que esse é um pedido. Precisa recarregar o pote de paciência intelectual. Podia ser pior, podia estar lidando com nós dois juntos ao mesmo tempo. Ia ser pior ainda. Não, aí ia ser mais difícil. Explosivo. Mais explosivo. Mas acho que é isso. Legal. De resto, cara, 23 foi muito bacana, tem sido muito bacana. Não terminou? Não terminou. Temos mágicas até o final. Não, tem muita coisa para acontecer até o final do ano. É que a gente também tá aqui falando porque quando a gente imagina que o episódio vai sair no ar, né? Vai estar um pouco mais pro final do ano, mas... tem muita coisa pra rolar ainda, cara. Muita coisa pra rolar. Tem bastante coisa. Tem muita mágica pra acontecer. Tem uns coelhinhos com a orelhinha pra fora da cartola a gente ainda vai tirar. Papai Noel tá aí, o doente já tá por aí. O doente fica olhando se a gente tá se comportando. Vai ser legal e só termina mesmo quando acaba. É isso aí. Bom, muito legal. França, valeu. Foi ótimo ter você aqui hoje. Edu, valeu. Foi ótimo ter você aqui hoje. Valeu pelo ano. Tem sido super divertido. Algumas das coisas a gente não necessariamente consegue contar aqui, né? Outras a gente vai lembrar os clientes de alguns teminhas que eles estão devendo pra gente, né? E para quem assiste a gente, né? Obrigado por ter acompanhado a gente ao longo do ano aqui no nosso podcast, no De Dono para Dono. A gente tem construído uma audiência legal, mas acho que mais do que a audiência, né? A gente tem conseguido usar a plataforma também como uma forma de passar conteúdo para vocês e ajudar vocês nos negócios de vocês. Então, valeu, obrigado pela audiência esse ano. Acompanhem a gente lá nas mídias sociais, no @aldas_, no @juliantonioli, né? Se preparem para a nossa temporada de 2024, vai vir bastante coisa aqui para vocês, né? Então sigam a gente. Aproveitar para agradecer o time que está aqui atrás da câmera, que sempre ajuda a gente ao longo do ano. É verdade. Algumas pessoas não estão mais aqui. Fernanda, Rafa, Ana, a Bruna aqui do Pod Factory, que é onde a gente faz aqui a gravação e que ajuda a gente. Então, sem essa galera, essas coisas aqui não acontecem. Agradecer a todos os clientes e convidados, né, que também vieram aqui, convidados, cara. Todo mundo que topou vir aqui falar com a gente, foram trocas super legais. Histórias muito legais. Histórias muito bacanas. Eu acho que no fundo o que a gente mais quer aqui, né, com esses podcasts é trazer para vocês talvez o que nos dá mais prazer, né, que é a interação com gente interessante, né. Cada cliente que a gente tem, a gente conhece uma história, conhece, cara, uma realidade diferente. Então, acho que o grande objetivo aqui desse podcast é justamente isso, é trazer para vocês isso que faz pouco são histórias que talvez a gente não tivesse dia. acesso de outra maneira, né? Então, acho que, super, super legal estar fazendo isso aqui. Tem sido super enriquecedor, divertido. A jornada, obviamente, tem sido super divertida também. Então, valeu, turma, né? Boas festas para todo mundo aí no 23, curtam esse período aí com as famílias, que o Papai Noel chegue com o saco bem gordo, né? Bastante presentes, bastante surpresas boas, se preparem, 2024 tem mais. Valeu. Valeu, pessoal. Feliz Natal, hein?